Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. E porque desprezaram, a palavra se cumpriu. Assim acontece muitas vezes conosco. Quando recebemos uma palavra de direcionamento, de favor do Pai, e nós a desprezamos, Ele não pode executar, porque não há obediência em nós. Todos comigo? Diz mais o texto ainda, 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo-se ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram que ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Texto conhecido, você já deve ter ouvido, já deve ter lido diversas vezes, mas sempre há algumas coisas importantes para extrairmos aqui. Neste texto, nesta passagem bíblica, neste relato de um milagre tremendo de Jesus, de uma liberação que ele fez na vida de um homem que ousou crer, nós vemos então a onipotência, nós vemos a onipresença e a onisciência, os 3 atributos do Pai sendo estabelecidos ali. Ele tinha todo o poder, ele tinha toda a ciência e poderia estar, e está em todos os lugares. Por mais que o homem havia trazido para ele um relato de um sintoma de uma possível morte, ele, por ter toda a ciência, ele sabia o que tinha que liberar na vida daquele homem. Prova disso que ele exorta o homem dizendo: quer dizer então que se você não vê sinais, você não vai crer, ou se você não ver alguma coisa palpável, você não crê. Se eu não te acompanhar, você não consegue crer. Esse texto, essa palavra, ela nos adverte muito, porque nós muitas vezes somos assim. Nós recebemos uma palavra, recebemos uma direção do Senhor, mas às vezes os nossos olhos não vê a situação. Talvez um dia você já clamou por alguém da sua casa, e você saiu da igreja com uma palavra, que o Senhor estaria restaurando a sua família, mas ao chegar na sua família, na sua casa, ou no local específico, você encontrou o cenário não igual, nem melhor, mas pior do que estava. E às vezes, por encontrarmos o cenário daquele jeito, a palavra que foi direcionada para mim e para você, ela tem uma tendência natural de não ter valia, porque nós estamos presos ao que os nossos olhos estão vendo, porque nós imaginávamos então que algo fosse mudado na hora. Assim também era aquele homem. Ele queria que Jesus pegasse na mão dele e fosse com ele até a casa dele. Ele entendia que o milagre aconteceria se o Senhor estivesse do lado dele. E o Senhor não fez isso. O Senhor exorta ele. Então o Senhor diz para ele: vai. E esta palavra vai, eu queria explorar um pouco ela com você. Quando nós olhamos para o texto lá, quando o Senhor está falando com Moisés, e o Moisés questiona ele, e ele fala assim para o Senhor: mas Senhor, se alguém questionar, me perguntar quem é que me enviou, o que eu vou falar? O Senhor diz para ele assim, diz para ele: o eu sou te enviou. Então quando nós olhamos para essa frase, o eu sou, eu queria que você entendesse o que Cristo estava dizendo para este homem agora, quando ele disse: vai. Essa frase, eu sou, te enviou, eu me torno naquilo que você precisa. O que o Senhor estava dizendo para o Moisés se alguém perguntar para você o quem que te enviou, diz que o eu sou te enviou, aquele que se torna naquilo que você precisa. Então quando Jesus diz para esse homem: vai,
Jesus estava dizendo para esse homem: aquele que se torna naquilo que você precisa, já foi adiante de você para operar o milagre. Então você olha para o texto, você não vê esse homem questionando mais, você não vê esse homem botando a mão na cintura mais, você não vê esse homem teimando mais, você vê esse homem agindo por pura obediência. E muitas vezes nós vemos Deus transformar a vida de um irmão, de uma irmã, de alguns irmãos, e às vezes não vemos alguma coisa acontecer em nós. Precisamos analisar a nossa vida, se muitas vezes nós não questionamos a palavra, ou melhor, nós não duvidamos da palavra. Esse homem poderia muito bem ter dito: já que ele não quis ir, eu vou ver se eu consigo arrumar alguma outra solução. Mas Jesus disse para ele: vai. Quando ele libera a palavra, ele teve a convicção, e ainda a prova. Quando estava chegando em casa, já vieram de encontro. Por isso que eu sempre insisto aqui, que os sinais seguem os que creem. Antes que ele chegasse em casa, a notícia chegou: olha, o filho vive. Porque ele creu, ele obedeceu, ele recebeu a palavra que o Senhor liberou para ele. E quantos de nós, muitas vezes não vemos alguma coisa acontecer por pura teimosia, por na verdade ainda vivemos em incredulidade. E nós muitas vezes batemos no peito quando nós estamos aconselhando alguém. E quantas vezes você, não fomos um instrumento de bênção na vida de alguém? Quantas vezes você já não precisou falar para alguém: tenha fé, fica firme, Deus vai fazer. É muito fácil a gente falar isso para os outros, mas quando nós temos que aplicar isso na nossa vida, porque quando nós falamos de fé, é crer contra a circunstância, é crer contra aquilo que você vê, é crer contra aquilo que te assola, é crer contra aquilo que está escrito num laudo médico, é crer contra aquilo que está escrito numa prescrição de um juiz, ou de uma análise de um advogado, é crer contra aquilo. Fé é isso. É quando você está fundamentado, é quando você está firmado, é quando você está apegado, convicto daquilo que você disse. Você não tem alteração de pensamento. Porque que muitas vezes eu e você, nós somos levados pela moda, somos levados pela conversa das pessoas, ou pela notícia da televisão, porque nós ainda não estamos fundamentados naquilo que verdadeiramente professamos. Porque nós não podemos viver pelas instruções, pela notícia, por aquilo que estamos ouvindo dos outros, pela influência das pessoas. Temos que ser influenciados pela palavra de Deus, para podermos influenciar aqueles que estão perdidos. Mas quando não conseguimos fazer isso? Quando ainda não estamos fundamentados. Quando você, por exemplo, já viveu isso, você recebeu de alguma família, ou com você mesmo, um laudo médico, dizendo que a situação isso é sobre você, ou sobre algum ente querido seu. O que acontece conosco quando a gente recebe a má notícia? Um temor, um pânico, uma insegurança, uma incerteza. E não sei se você já imaginou isso, ou já aconteceu isso com você, mas quando se refere a problema de saúde, o primeiro dardo que vem em mim e você chama-se morte. Quando alguém da sua casa, algum parente, algum conhecido seu, e está sofrendo com alguma coisa de enfermidade, a primeira palavrinha, a setinha que vem para atormentar a gente é morte, 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 morte. Esse sentimento vem justamente para anular a palavra. Esse homem tinha um cenário, um filho com sintomas de morte, mas na verdade ele ouviu uma palavra. Escuta aqui, se você não vê sinais, se você não vê milagres, você não crê. Ou seja, você seria capaz de crer na palavra? Eu te pergunto, não sei qual a sua situação, não sei qual o seu problema, não sei qual o seu momento, mas você seria capaz de crer numa palavra? Você seria capaz de edificar a sua vida em uma palavra? Esse moço teve que crer no que ele ouviu de Jesus. Olha, vai! Ele não tinha mais o que questionar, ele não tinha mais o que apegar. Não era ir na farmácia A ou na farmácia B, até porque não existia. Não era trocar medicamento, era crer em uma palavra. O Senhor disse para ele: vai, porque aquele que se torna o que você precisa já curou o seu filho. Você tem capacidade de ir? Amados, quantas vezes eu e você não perdemos o sono? Quantas vezes eu e você não perdemos a paz? Quantas vezes eu e você não perdemos a fé? Por causa de situações, de levantes, de situações adversas que vêm contra mim e contra você.
Foi colocado um rótulo por muito tempo sobre nós cristãos, porque nós começamos a caminhar com Cristo, então nossa vida agora é bênção, não há luta, e quando vem a luta a pessoa pensa que está no pecado. Não, são as lutas que são as plataformas, são as bases para que eu e você prove se de fato estamos nele ou caminhamos com ele apenas. É diferente estar nele ou caminhar com ele. Existem pessoas que caminhavam com ele porque ele multiplicava pão e peixe, mas existiam pessoas que estavam nele, porque no dia que ele estava na cruz, o João ficou aos pés da cruz. Dos 12 que caminhava com ele, 1 foi se matar, 11 ficaram com ele. Porém, quando ele estava no madeiro, 10 sumiram, inclusive o Pedro. Mas o João ficou aos pés da cruz, porque o João não só caminhava com ele, o João estava nele. Por isso que o João, quando ele se assentava, e quando Jesus parava, o João sempre encontrava o melhor lugar de se reclinar. Se reclinar significa eu dependo. Reclinar significa eu estou seguro. Impressionante que dos apóstolos, o único que teve morte natural foi João. Foi o único que teve a visão do céu. O que você lê, eu leio em Apocalipse, Deus deu para o João. Íntimo, estava nele, por causa de uma palavra. Quando o João ele é encontrado por Jesus, João era chamado de filho do trovão. O que é filho do trovão, irmão? Raio. João não era fácil, João tinha uma palavra pesada. João por um momento quis falar para o Senhor, é que a gente roga ao céu para queimar esse povo. João era ruim de palavra, era um homem pesado. Mas o dia que ele se encontrou com Jesus, a vida dele foi totalmente transformada, mudada. Por isso que eu insisto nessa tese. Quando alguém fala, Deus falou comigo, ou quando alguém diz, eu tive um encontro com Jesus, 2 coisas acontecem. Ou você sai melhor, ou você sai pior desse encontro, porque igual você não vai ser nunca mais. Então quando alguém fala que Deus falou comigo, se Deus falou com você, alguma coisa mexeu, mudou, alterou. Quando você e eu falamos, eu me encontrei com Jesus, alterou. Eu posso falar de minha vida agora, e você pode falar da sua, mas na minha vida eu posso falar para você, que o dia que eu fui naquele culto, na igreja em Bebedouro, uma igreja que não tinha vitrô, uma igreja que não tinha reboque, uma igreja que não tinha piso, a igreja era umas cadeiras de madeira que eu sentava nela, ela chacoalhava para lá e para cá, não sei porquê, mas ela chacoalhava, não tinha nem copo descartável, não tinha água gelada assim, era aquelas garrafas que era toda marcada de mão, aquelas canequinhas feitas com lata. Mas naquele culto, Deus falou comigo. Naquele culto o Senhor falou para mim exatamente o que a gente leu no Salmo 139. Paulo, eu te conheço, Paulo, eu sei quem você é. Você não adianta, Paulo, você pode fugir de mim, mas eu estou com os meus olhos em você. Naquele dia Ele se mostrou para mim, ali Ele marcou minha vida. Eu ainda, quando eu saí daquele culto, eu ainda saí de lá praticando algumas coisas, saindo nos esquemas que eu saía, bebendo como eu gostava de beber. Mas à medida que eu comecei a caminhar com Ele, alguma coisa começou a acontecer de dentro para fora, não é de fora para dentro. Esse encontro foi muito real, esse encontro foi muito perfeito. Prova disso que tudo aquilo que eu renunciei não me faz falta, eu não tenho pesar nenhum daquilo. E às vezes eu encontro alguns crentes loucos que falam, mas também para viver com Cristo eu renunciei isso. Graças a Deus que renunciou. Graças a Deus que você renunciou, porque foi a melhor renúncia que você fez na sua vida. É a transformação, é encontro real. Mas existem muitos que querem Jesus porque Ele dá. Quantos não caminhavam com Jesus? Ele multiplicava pão e peixe, Ele colocava a mão, Ele curava, cuspia no chão, fazia lodo, dava vista ao cego, tocava na mão e levantava o aleijado. Ele fazia coisas, o povo caminhava com Ele. Mas no dia que Ele estava num lugar de acusação, todo o povo que foi curado por Ele gritou: crucifica, porque não estavam nele, andavam com Ele. Quando você fala eu tenho fé, você está dizendo eu estou nele. Quando você fala eu tenho fé nessa situação, eu estou convicto que eu não estou sozinho.
Pode todas as pessoas que estão à minha volta me desamparar, pode todas as leis virem contra mim, mas eu estou nele. Ele é comigo. Se ele é comigo, nada mais me importa. Conta para o teu irmão: se ele é com você, nada mais te importa. Mas o que a gente tem visto hoje no nosso meio? Nós temos visto, eu já contei isso aqui uma vez, mas hoje eu vou ampliar. A gente tem visto muito dentro do nosso meio a teologia do gato e a teologia do cachorro. Conhece? Alguém aqui tem cachorro? Você já deu uma coça nele? Você acabou de dar uma coça nele. Você aparece no quintal, ele balança o rabo para você. E se você chegar mais perto dele, ele já chega pulando perto de você. E se você chegar mais perto dele, ele pula para cima de você, começa a lamber você, porque ele sabe que é você. E quando ele é um pouco mais bruto um pouquinho, se alguém chega perto de você, ele rosna. Sabe por quê? Porque ele entendeu que você é o dono dele, e ele não quer dar você para ninguém. Mas se você tem gato, ou já teve gato, se você der uma coça no gato um dia, o gato vai te trair. Primeira oportunidade que ele tiver, ele vai roubar alguma coisa sua. Você está lá, temperando o seu peixe, temperando sua carne. Você acabou de dar uma coça no gato, ele vai ficar de canto esperando uma brecha. Eu vou pegar, eu vou mostrar para ele, eu vou pegar. Você virou as costas, o gato vai lá e cata e vai lambendo, vai marcando o chão ainda, para provar para você que você bateu nele. Trazendo para os dias atuais, o que é teologia do cachorro e teologia do gato. Teologia do cachorro, o cachorro entendeu que você põe comida para ele, põe água para ele, dê uma casinha para morar, manda ele tomar banho, quando não dá banho nele, abraça ele, beija ele. Ele entendeu que você é muito importante para ele, então ele precisa cuidar de você, ele precisa amparar você, ele precisa lamber você, porque se ele sair da sua casa, ele vai perder todos esses privilégios. Esses vivem a teologia do cachorro. Quais são esses? Esses que andam com o Senhor, dizendo: Senhor, não importa o que o Senhor me faça, mas eu entendi que o Senhor é o dono da minha vida, e eu não vivo sem você, Jesus. Mas os que são teologia do gato, são aqueles que falam assim: esse cara dá banho em mim de vez em quando, porque eu não gosto muito de água, me dá comida, mas na verdade ele faz isso porque eu sou importante para ele. Muitos estão na igreja hoje, achando que você é importante para ele. Não pense isso. Você precisa dizer: Senhor, eu não sou ninguém sem o Senhor. E o grande problema de muitos é que eles recebem alguma graça, alguma unção, uma direção de Deus, eles se acham o dono de tudo, e acham que Deus tem por obrigação de viver curvado olhando para eles. É claro que Ele não nos perde de vista, mas nós não podemos ser como os gatos, amados. Nós temos que olhar para o cachorro. Nossa, apóstolo está chamando a gente de cachorro. Não, mas é que o cachorro nos ensina algo que nós devemos fazer todos os dias. E nós muitas vezes, porque Deus não faz alguma coisa, a gente logo fica bravo. Acha que Deus, na verdade, tem a obrigação de fazer, e quando não, até dá uma afastadinha dele. Não sei você, talvez aqui não, nem quem vai nos assistir, mas alguém que você conheça um dia já abandonou Jesus só porque ele não fez alguma coisa. Ou alguns limitaram o poder de Deus, limitaram o favor de Jesus só porque ele não fez exatamente o que ela esperava. Na verdade, tudo que ele quer que eu e você faça é que a gente ouça a voz dele e viva sobre aquela palavra. Imagine se você, agora eu e você, se coloque dentro desse texto, e imagine se você fosse esse oficial do rei, e você estivesse nessa situação, e você chegasse aqui na igreja e dissesse para você: vai, o teu filho vive, vai. Você teria fé para ir, ou na próxima igreja você pararia e pedir oração? Quantas vezes você não ouviu uma palavra do Senhor e você teve que ligar a televisão para ouvir outro pregador confirmar, para ver se Deus ia certificar aquela palavra? Isso significa ainda que nós não aprendemos a ouvir a Ele atentamente. O milagre acontece quando há obediência. Eu venho falando isso aqui, um culto atrás do outro. A Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, está ligada à obediência. De Gênesis a Apocalipse.
Um milagre acontece só porque um homem obedeceu uma palavra sem questionar. E vou te contar uma coisa para terminar, diga aleluia. Preste atenção que eu vou te dizer agora, que é muito sério. Esse homem não estava sozinho com Jesus. Muitos que estavam à volta de Jesus, quando esse homem dá um passo, fala para ele: rapaz, você é louco. Porque a gente acha que na igreja só tem gente santa. Na igreja não tem gente santa. No hospital tem gente procurando cura, tem gente procurando saúde. Na igreja também. Então nem todas as pessoas da igreja têm a mesma. Vou achar uma frase aqui para não ficar pesado. Nem todas as pessoas que estão na igreja têm o mesmo nível de fé. E nem todas as pessoas discernem e nem digerem a palavra como todas. Então, da mesma forma como esse homem assumiu a palavra e começou a caminhar, certamente, não está nessa Bíblia, mas está na minha, Paulo capítulo 1. Alguém encostou do lado dele e disse assim: você é louco, rapaz? Ó, fiquei sabendo na rua tal, lugar tal, tem um cara lá, vai lá para que o negócio muda. Você vai ficar nessa palavra? Quantas pessoas, meus amados e amadas, não tentaram mudar ele, tirar ele do foco? Assim faz Satã, o diabo. Faz comigo e com você quando você ouve a palavra. Quando você ouve uma palavra de fé, de direcionamento para você, tudo que ele vai fazer é lançar sementes à sua volta para você não assumir aquela palavra. Já faz alguns cultos que eu insisto em falar num exemplo de fé para nós, que é o Neemias. Ele recebeu ataques dos opositores, mas os olhos dele estavam na edificação da obra. Esta obra é mais importante. Confiar é melhor do que ouvi-los. Vou te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Não estou aqui para te acusar, só para te confrontar. O diabo te afronta, viu, irmão? A palavra de Deus te confronta. Para para o teu irmão isso. O diabo te afronta, fala para ele. Mas a palavra te confronta. Então preciso te confrontar. Você está ouvindo quem? A palavra ou a alma? Você está ouvindo a palavra ou você está ouvindo os que não têm o mesmo nível de fé seu? O problema do José foi ele contar um sonho de Deus para quem não tinha vida com Deus. Esse é o problema nosso, buscar a instrução de quem não tem a mesma vida com Deus que você tem. Fala para o teu irmão, fala para ele assim, ó, vem vindo um sacode de Deus aí agora, fala para ele. O problema na igreja de Jesus hoje é que as pessoas, elas criticam os seus líderes, questionam os seus líderes, mas quando precisa de ajuda, vai buscar ajuda em alguém que é mais raso espiritual que ela, por isso que estão lascados. Ajuda espiritual você não busca em quem busca menos que você. Você tem que buscar em quem busca mais do que você, quem vive mais do que você. E muita gente nas igrejas, não aqui em Jaú, amém, irmãos? Mas em alguns lugares, as pessoas buscam mais ajuda em quem na verdade não tem quase o que dar. Você já imaginou se esse homem tivesse ido buscar ajuda na fonte errada? O problema é nós sabemos qual a fonte tem nos alimentado. Fala baixinho para o teu irmão, qual a fonte que te alimenta? Às vezes a fonte de alguns de nós é a alma, e ela grita. Eu venho falando isso aqui culto a culto, eu venho falando, a nossa alma grita, geme, urra dentro de nós, porque ela precisa ficar na terra. Você já aprendeu outro dia aqui, alma prostituta. Já te ensinei outro dia aqui. Não coloquei lá no canal, porque eu até pensei em colocar. Mas você já imaginou se eu coloco o nome da pregação? Alma prostituta. O nego já me dá uma bordoada. Já imaginou? Olha lá o que está pregando, o fariseu. Então eu coloquei um outro nome lá. O alimento do Espírito que eu coloquei. Mas assiste essa palavra se você não estava aqui. Você entender como a nossa alma grita dentro de nós. Ela não quer ouvir. Escuta. Aí você fala assim, não, mas se eu fosse como esse homem eu faria que nem ele. E outra mais eu posso. Eu nem esperava Jesus dar uma chamada. Eu já na primeira já ia embora. Deixa eu falar uma coisa para você. Há alguém aqui no ambiente que é pai e mãe? Nós não estamos falando do seu vizinho que estava à morte.
é o seu filho. Quando seu filho tosse, você quer tossir no lugar dele? E há alguns filhos, narizinho empinado, que vai ser quebrado quando você for pai e mãe também. Porque um dia eu falava para meu pai: pô, mas você pega no meu pé. E ele olhou para mim assim e falou assim: olha, você só vai entender a minha preocupação e os meus nãos quando você for pai. E o dia que Deus me deu a honra de ser pai, eu estava na maternidade, a mulher bateu nas minhas costas assim e disse para mim: pai, olha o Vitor. Quando eu peguei aquela coisinha linda, parecida comigo, e eu olhei para ele e disse: oi, Vitor. Ele abriu os olhos e virou para mim. Você chorou, apóstolo? Imagina. A ponto de ter que passar ele logo, quando eu não aguentava segurar. Mas sabe o que aconteceu comigo naquela hora? Eu vi diante dos meus olhos a mesma cena, meu pai dizendo para mim: você só vai entender as minhas preocupações quando você for pai. Com ele já fazem 14 anos que eu sinto preocupação 24 horas por dia. Vai fazer 11 com a Débora, estou mais ainda. Mas, na verdade, irmãos, era o sentimento de um pai. O filho à morte, ele foi buscar socorro, ajuda. Jesus olha para ele e fala: vai. Você se contentaria com um vai? Prova disso que você não se contenta, irmão, porque a gente crê em água ungida, irmão. A gente crê em tudo que é ungido, mas não crê na palavra. A gente crê em tudo que é sinal, a gente quer ver sinal. Se o homem der piroleta, o homem falar alguma coisa diferente, oh, aleluia. Se o homem falar diferente, não, impostou a voz diferente, agora é Deus. Então até agora não era Deus. A gente se tornou místico, irmãos. Colocou misticismo num Deus simples, de um Deus comum. Coisas para Deus, milagre para mim, para você é comum. Porque você, eu, nós, eu estou falando assim, bem assim, porque nós somos amigos, amém? Então vai embora, então, se você não é amigo. Eu estou falando bem comum assim, porque, irmãos, você nasceu para viver milagres extraordinários. Dá para falar amém, pelo amor de Deus? Mas tem gente que, você está aqui, Deus está séculos, e o milagre a milésimos. Quem me dera. Alguém conta alguma coisa? Se Deus fizesse comigo. Não, Deus está louco para fazer um milagre aí. Mas você precisa crer no que Ele está falando. Você precisa crer no que Ele prometeu. E eu vou terminar. Estou suando, você está vendo? Eu preciso terminar essa palavra, mas eu preciso te contar uma coisa. Alguns de vós, a palavra que Ele tem para você já embolorou aí. Você fez tanto descaso e está procurando, deixa eu ver se Deus vamos ver se Deus me dá uma porta. A porta que Ele deu, você não entrou. Por isso que a Bíblia diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Volta, pratica aquelas obras, ou seja, dá crédito para aquilo que você não deu, e desfruta do milagre que você não se apoderou, e viva. E aí, você não dá uma pernada, deixa eu voltar. Não, aí você corre o ciclo que você tem que correr. Porque alguns de nós, receba essa palavra do Espírito para a sua vida. Alguns de nós alterou o ciclo de Deus na sua vida. É um degrau de cada vez. É um passo de cada vez. A Bíblia fala isso, que as coisas de Deus é de glória em glória. Mas alguns querem de glória e de relampejo. Não, é de glória. Sabe por quê? Ele vai dando segundo a nossa capacidade de agir e discernir as coisas. Não sei quantos anos de crente você tem, mas você não é igual quando você começou a caminhar com Cristo, Não. Hoje você olha na Bíblia. Lembra quando você chegava na igreja e falava assim: abra sua Bíblia lá no livro de Abacuque. Você fala: Jesus amado, Abacuque,
Meu Deus, tem isso na Bíblia. Aí você fazia o quê? Você fechava a Bíblia de novo, vinha no índice. Ai meu Deus do céu, o pastor vai ler Abacuque 1197. Sangue de Jesus tem poder, me ajuda, você lembra? Mas à medida que a sua Bíblia vai fazendo orelha, vai ficando marcadinha com caneta, sabe? Você vai colocando um papelzinho, uma fitinha. Aí você escreve lá, Deus falou comigo aqui hoje. Se falou hoje, vai falar amanhã também. Vai falar depois da manhã, porque a palavra não morre se ela se tornar rema. Ela é escrita, a escrita é fria, mas a revelada é rema. Rema transforma. Fala para o teu irmão, a palavra rema transforma, irmão. Então, agora não, abre a sua Bíblia em Abacuque. Aleluia. Por quê? Porque, apóstolo, não é bem assim ainda. É sim, mas é habilidade, é intimidade. Você vai pegando de degrau em degrau. Alguns já sabem até cantar a musiquinha. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Sabe cantar a musiquinha inteira já. Não sabia cantar não sabia nem falar Deuteronômio. Mas hoje já pegou intimidade. Assim Ele deseja. E o milagre só desfruta os íntimos. Vai, porque eu me torno naquilo que você precisa. Bate no ombro desse irmão bonito ao seu lado e fala assim para ele: vai pela palavra, que ele se torna naquilo que você precisa. Alguém pode agradecer a Deus por alguma coisa? Aleluia! Só para a gente acabar assim pensando. Você está saindo daqui hoje um cachorro ou um gato? Fazer o que, né, apóstolo? Não tenho muita escolha, né? Quero ser cachorro, então. Seu dono é tudo que você tem. Você não pode perder ele. Porque se você perder ele, eu vou falar sem dó agora, tá? Ele arruma alguém melhor e que dá menos trabalho. Aí ele pega um de raça, com pedigree. Você sabia? Quando eu penso em pensar em alguma dificuldade que eu enfrento, eu me lembro que faço parte de uma escolha e que tinha alguém melhor que eu para ser escolhido. E eu me lembro que se eu disser não para o projeto de Deus, Deus coloca alguém no meu lugar melhor que eu e faz muita coisa sem eu reclamar. Ah, meu Deus, esse culto não vai acabar bom. Incomoda esse crente do seu lado, fala assim para ele, inclusive, essa palavra é para você, fala para ele. Fala assim para ele assim, ó, faz logo o que Deus chamou você para fazer, ou ele levanta alguém melhor do que você. Aí, olha para mim, agora você olha para mim. Aí você chega na igreja e faz assim: nossa, nossa, não me deu a oportunidade. Não é eu, não sou eu, não é aquela mulher, não somos nós que dá oportunidade para você, não, irmão. Quem te levanta é quem tirou você da cinza. Quem coloca você em algum lugar é Ele. Quando vê desejo em você de dizer que Ele cresça e eu diminua. Mas quando Ele vê em você, que eu apareça, Ele fala: fica quietinho aí, por favor. Você vai me dar muito trabalho, quieta aí. Então se você não faz logo, você tem que fazer, Deus vai pegar alguém. E Deus é assim, viu? Deus coloca na sua frente para mostrar para você, porque você não fez, tem alguém melhor que você. Fala de novo pro teu irmão: vai fazer logo o que você tem que fazer. Amém? Mas é que sabe. Aí já vem os que não querem transformação. Quem não quer transformar, justifica. Essa frase lá em casa é o que eu mais falo. Chega da escola, tudo. Opa! Como é que funciona? Quem justifica não quer se arrepender. Pois é.
Mas a gente encontra isso no meio dos crentes. E aí, irmão? E aí, irmã? Vai agora! Que tem umas coisinhas ainda que eu não acertei. Tem umas coisas que eu não parei ainda. Mas você está esperando o quê? Posso falar agora como Paulo? Cabeção. Você não acertou logo porque... mas não sei, aqui é um processo. Não é processo. Processo é cura, só cura é processo, só cura. Nós temos uma psicóloga aqui dentro hoje da igreja, para falar, para provar o que eu estou falando. A doutora Carol. Conheci a Carol desse tamanhozinho, agora a doutora Carol. É filha do pastor João, psicólogo. Pergunta para ela. Cura emocional é processo. Ela ministra alguém hoje, a semana que vem, tudo bem, está pior do que... Então tem que ministrar tudo de novo, é processo. Agora, para Deus é decisão, é atitude, é mudança de rota, é para o meu Senhor, é para o soberano. Pode deixar assim, a partir de hoje é lutar contra a carne. Mas esse negócio de ficar desculpando, sabe, é que eu não faço por causa dela, eu não faço por causa dela. Você não... se eu pudesse falar o que eu queria falar. Você não faz porque isso é uma bênção, amém? Vamos orar. Vamos orar que é melhor. Porque esse homem poderia ter parado no meio do caminho e ter dito assim: chegou em casa, o menino morreu. E aí o menino morreu, mas você não foi até Jesus? Mas é que Jesus não quis vir. Não, ele até pôde não querer ir, mas ele disse: vai. O problema nosso, tem outra palavra começando nessa palavra aqui, ó. O problema nosso é esse, é querer que Deus faça alguma coisa que depende da nossa postura. O milagre desse homem não estava em Jesus ir na casa dele e pôr a mão na cabeça do menino. O milagre desse homem estava na atitude dele obedecer. Alguns de nós estamos esperando um anjo gordo, robusto, asas douradas e prateadas. Aí você vai escutar a revoada sobre sua casa. Você vai sair na janelinha e ele vai dizer: sou eu, o anjo da bênção, vim lhe abençoar. Está esperando isso. Então alguns estão esperando o cavalo branco aparecer na porta da casa dele. Eu sou o homem do cavalo branco. Não, o Senhor está esperando só uma atitude nossa. Eu já falei isso aqui para você, eu já te ensinei isso. Deus não precisa do calendário, da folhinha. Deus não precisa da semana, do mês. Deus precisa de uma oportunidade, só essa, que você diz assim: faz, Pai. E eu encerro mesmo esse culto agora dizendo para você que uma das histórias que mais, essa história que mais me apaixona, é que teve um pregador muito famoso, John Wesley, e ele tinha um quarto de oração na casa dele. É um dos sonhos que eu e minha esposa temos, de ter um quarto só de oração em casa. E esse homem tinha um compromisso tanto com Deus, que ele orava ao Senhor de joelhos e com as mãos no chão. E a casa era um assoalho de madeira, e por ele ter tempos ali, o lugar do joelho e das mãos ficou marcado. Fez até uma cavidade ali, de tanto que ele ficava ali. E um dia uma professora americana fez uma excursão com os alunos para levar no museu, que a casa dele se tornou um museu. Eu tenho loucura para ir nessa casa. O apóstolo Aires esteve lá o ano passado. Ele disse que a presença de Deus é palpável lá dentro. E aí a professora levou as crianças, e quando eles estão indo embora para a escola, ela começa a fazer a chamada. Ficou faltando um. Ela desce do ônibus e volta para dentro da casa para ver se essa criança tinha ficado lá. Quando ela está chegando próximo do quarto de oração do John Wesley, ela escuta uma criança chorar. Essa criança chorava e soluçava e gritava em inglês, dizendo: Senhor, faz outra vez. Senhor, faz outra vez. Essa criança estava ajoelhada com os joelhos nos lugares aonde ele ajoelhava, e com as mãos assim esticadas próximo da onde estava, dizendo para Deus: faz de novo. O clamor daquela criança moveu o céu. Essa criança chama-se Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo na atualidade, porque ele disse: Deus, eu estou à disposição para o Senhor fazer outra vez. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Se eu fosse você, eu não dormiria essa noite pensando nisso.
porque Deus tem uma glória excelente para a sua vida, em nome de Jesus. Fala para esse irmão bonito: Deus tem uma glória excelente para você, irmão. Bota a mão no seu peito aí, fecha os seus olhos, mova os seus lábios em oração, em adoração ao Senhor, ao Rei dos Reis. Você sabe que você tem que orar, você sabe que você tem que falar diante dEle, depois dessa palavra que você ouviu da parte dEle para a sua vida. Ora, clama, suplica, apresenta para Ele as suas razões, enquanto nós adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.